tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma boa semana. A gente começou na semana passada a nossa lição falando sobre autoestima. A gente falou um pouco sobre o que é autoestima, né? A definição da autoestima. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação entre ter e ser. E aí, consumo, né? A autoestima fala sobre o valor que a gente dá pra gente, né? O valor que a gente dá a si próprio. E hoje, na sociedade em que a gente vive, isso infelizmente está muito relacionado às coisas que a gente tem, né? Na semana passada eu falei um pouquinho sobre propaganda, vocês tinham uma atividade para registrar algumas propagandas. E aí eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, né? Será que comprar alguma coisa, ter alguma coisa, faz com que a gente seja mais feliz? Faz com que a gente seja mais aceito? Então vamos parar para pensar nessa linha de raciocínio, né? A gente compra o tênis da moda, o tênis mais caro, e isso talvez faça com que a gente seja aceito, né, no grupinho de amigos, e aí por isso a gente se sente mais feliz, porque a gente é mais aceito. E aí isso aumenta um pouco a nossa autoestima. Mas aí a partir do momento que aquele tênis deixa de estar na moda, deixa de ser o tênis mais bacana, o mais top, você deixa de ser o cara, a menina mais legal. E aí a sua autoestima se torna negativa de novo. Então olha que inconstante é querer construir uma autoestima a partir das coisas que a gente tem, das coisas que a gente consegue comprar, da roupa que a gente usa, se é legal ou não, do cabelo que a gente tem, se tá na moda ou não, do rosto que a gente tem as meninas, se é maquiada, se não é, né? Então, a gente vive uma vida, talvez, onde a nossa autoestima é construída a partir das coisas que a gente tem, a partir das coisas que a gente compra e que ficam velhas, obsoletas, deixam de ser legais, como um brinquedo, sabe? Que quando você era criança, você ganhava e por uma semana ele era a coisa mais legal do mundo. Você só queria aquele brinquedo, você só prestava atenção naquele brinquedo. Tudo pra você era aquele brinquedo, você só falava daquilo. Mas uma semana depois, ele já não é mais tão legal assim. Ele já tá meio sem graça, porque você já brincou tanto com ele, você já falou tanto dele, você já viu tanto ele, você dormiu com ele, se duvidar. E ele não é mais tudo isso. Ele se torna chato. Agora você quer um brinquedo novo, agora você quer outra coisa que seja legal, que te anime, que te desperte interesse. E por isso, o que é que você faz? Você deixa aquele brinquedo de lado. Ele já não é mais tão legal assim. Só que se você não ganha um novo brinquedo na semana seguinte, você fica entediado. Você começa a ficar triste, chateado. E esse é o problema da gente construir uma autoestima que seja baseada em coisas que a gente tem. Porque as coisas que a gente tem vão ficar velhas, vão ficar sem graças, vão sair da moda, vão deixar de ser um assunto para conversar sobre. E aí, se você não tem algo para substituir, você começa a ficar triste, chateado, você não tem mais do que falar, você não tem sobre o que conversar mais, você não tem nada legal mais para mostrar. E esse é o perigo. Então é por isso que a gente precisa diferenciar o ter e o ser. Ter algo é passageiro. Ser algo não é passageiro. Ser algo não muda, é algo que é dentro da gente. Então, se você é uma pessoa engraçada, por exemplo, que gosta de contar piada, que vê graça em tudo e que as pessoas consideram engraçados, isso não muda. Isso vai ser sempre engraçado. E isso constrói a sua autoestima. Você é uma pessoa engraçada, divertida, as pessoas gostam de estar perto de você. É diferente se você tivesse um casaco bacana, um casaco de marca. E é legal, as pessoas vão gostar por um tempo. Mas daqui a um tempo vai sair um outro casaco mais legal. E aí ninguém mais vai querer saber do seu casaco. Você entende o que eu tô falando? Que é muito mais importante a gente construir coisas para ser do que para ter. Até porque nem todo mundo tem condição de comprar uma coisa cara, né? De comprar o celular mais tecnológico, o celular mais atual. Comprar a blusa de marca mais cara, ter o tênis mais maneiro da hora. Nem todo mundo tem condição. E nem todo mundo quer, o que é o mais legal. A partir do momento em que você não se importa muito com isso, que não é isso que você quer de fato,
É aí que você descobre que você consegue construir uma autoestima positiva, sólida, firme, que não se abala pelo que os outros falam, pelo que os outros estão achando, que te dá confiança para ser quem você é. Então, autoestima sólida, positiva, ela não é só aquilo que as outras pessoas veem do lado de fora. Ela é formada pelas minhas características, ela é formada pela nossa personalidade, pelas coisas que a gente faz, por aquilo que a gente sabe fazer. Ela é formada pelas coisas que a gente acredita. Então, quando isso acontece, a gente não se preocupa muito com o que o outro pensa, ou às vezes quando alguém que não tem nada a ver, né, vem falar uma coisa ruim da gente, ou fala alguma coisa da roupa que a gente tá vestindo, ou de alguma coisa que a gente tem, isso não importa. Você não se sente magoado por isso, porque você não construiu a sua autoestima nisso. No celular, que não é o mais moderno, na blusa, que não é a mais cara. Entende? Então, esse é o objetivo. Mas, infelizmente, a gente vive num tempo onde a mídia, de uma forma geral, estimula a gente a construir autoestima a partir das coisas que nós podemos comprar, a partir das coisas que nós temos. E é aí que vem a palavra consumismo. A ideia de consumir algo sem controle para tentar suprir uma autoestima negativa. E talvez você conheça alguém que faça isso, que compre o tempo inteiro, que o tempo inteiro tenha vontade de comprar as coisas de marca, as coisas mais caras, tudo que sai no mercado tecnológico de mais avançado, aquela pessoa precisa ter, precisa comprar, num desespero, num descontrole de tentar de alguma forma aumentar a sua autoestima. E na página 91 de vocês tem um quadrinho de expectativa-realidade, que eu tenho certeza que vocês já devem ter visto vários memes sobre isso na internet. Eu já vi vários e acho alguns super bacanas. Mas esse aqui, ele fala da expectativa e da realidade do consumo, tá? Então, vamos lá. Vocês têm aí 4 janelas, que são janelas da memória, mas que aqui elas se retratam como algo que a mídia queira passar ou queira dizer pra gente que é o que a gente vai ter quando a gente consome alguma coisa. No primeiro exemplo, vocês têm aí um carro, né? É algo bem caro, nenhum de vocês aí podem dirigir ainda, então essa não é uma realidade pra vocês. Mas vamos lidar com esse exemplo. Um carro. O que a mídia fala? O que o comercial fala? Que ao comprar um carro você vai ser livre, né? Que ao comprar um carro você vai ser super bacana, super divertido, você vai ser o cara da hora, você vai ser a menina da hora com o carro, dirigindo, tendo liberdade pra ir aonde você quiser, quando você quiser. Essa é a ideia que um comercial que vende um carro passa, né? De controle, de liberdade, de autonomia, né? De poder ir aonde você quiser. Mas na realidade a gente vê uma outra coisa. Uma pessoa parada no trânsito, o carro nem sempre é pra onde você quer ir, porque na vida real a gente nem sempre vai pra onde a gente quer qualquer hora, né? A gente tem compromissos. Então a gente precisa estar em lugares numa hora determinada. E às vezes você enfrenta o trânsito e toda vez que você sai com o carro, né? O carro não abastece sozinho, você precisa pagar pelo combustível do carro. Então, você começa a ter várias questões com o carro que o comercial, óbvio, não mostra, porque o comercial quer que você compre o carro. E aí, qual é a atividade? É que você escreva nessas janelas qual é a expectativa que essa propaganda, que esse comercial quer gerar na gente que está assistindo esse comercial, essa propaganda. Então, no carro, por exemplo, uma das expectativas, uma das janelas pode ser liberdade, né? A ideia do carro, o carro dá uma ideia de liberdade, de poder ir para qualquer lugar, a qualquer hora. E aí você vai preencher as outras 3 janelas com outras coisas que você acha que possam ser as expectativas que a pessoa que fez o comercial, a propaganda, que quer vender o carro, quer gerar em quem está assistindo. E embaixo a mesma coisa, só que com uma operadora de celular. Tem uma expectativa e uma realidade. E aí embaixo você vai escrever também nas janelas quais são as expectativas que esse comercial, que essa propaganda queriam gerar
ao vender esse celular, ao vender esse pacote, né, de celular. E com tudo isso, o que a gente consegue ver é que nos dias de hoje o consumismo está muito ligado à autoestima. A gente vive numa sociedade em que diz que a gente precisa consumir para ser feliz, em que a gente precisa ter para ser. Quando isso, na verdade, não é real. A gente não precisa ter coisas para ser alguém, para ser divertido, para ser honesto, para ser fiel, para ser amigo, para ser um monte de coisa que a gente se orgulha em si. Então, na página 98 de vocês, no Memorex, vocês vão escrever para mim o que vocês acham, o que vocês entenderam dessa relação entre o consumismo e a autoestima, né? O que tem a ver o consumir de forma descontrolada com a autoestima positiva ou negativa? E se vocês concordam que a gente precisa consumir, que a gente precisa ter coisas para ser alguém, ok? E aí vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários a resposta de vocês também, que vocês vão colocar lá no Memorex. E aí a gente se vê na semana que vem para nossa última aula falando sobre autoestima. E aí eu queria terminar a aula de hoje falando para você: tenha orgulho de ser você mesmo, ok? Talvez algumas pessoas possam não gostar e tá tudo bem. Nem todo mundo vai gostar da gente, do jeito que a gente é. Mas não queira mudar tudo que você é porque algumas pessoas acham que isso não é legal, ou porque algumas pessoas estão muito preocupadas naquilo que você tem e não naquilo que você de fato é. Então, se orgulhe de quem você é. Tenha orgulho das coisas que você acredita, das coisas que você pensa, ok? E construa, assim, uma autoestima que é forte, que é sólida, que não fique se preocupando com as críticas de pessoas que estão muito preocupadas com o consumo, ok? A gente se vê então na semana que vem. Tenha uma ótima semana!